Bom, gente, trago aí mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar, como todos nós já sabemos, aí a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência tem vários pontos impopulares. Pontos que, inclusive, aí parece que impossibilitaram, o ministro Paulo Guedes e a sua equipe do governo atual, sua equipe econômica, de comparecerem à CCJ para explicar, para dar sequência à tramitação aí da proposta de reforma da Previdência. Bom, e cada vez vai se postergando mais ainda, o comparecimento do ministro Paulo Guedes na CCJ, inclusive pela dificuldade, de explicar esses pontos impopulares da reforma da Previdência. Bom, temos o deputado, que falou um pouco sobre o assunto. Assistam o vídeo aí comigo, por favor. Para que possa dizer para os senhores a questão do acordo e a gente depois analisar se há ou não acordo dentro dos parâmetros que ele vai passar para a gente. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência aí pela serenidade e pelo equilíbrio na condução dos trabalhos. Queria dizer que primeiro que a nova Previdência que o governo pretende criar, que é algo suprapartidário, que está acima, na verdade, dos interesses do nosso próprio governo, é algo para o país, não veio isolado aqui para esse parlamento, é um pacote que extrapola a PEC 6, uma medida provisória 871 para organizar a questão, para impedir as fraudes no INSS, um projeto de lei que vai potencializar também a questão da cobrança dos grandes devedores. Nossa intenção é organizar o orçamento da Seguridade Social para separar bem o que é previdência social do que é assistência social, com a ideia de cobrar, a possibilidade de cobrar contribuições extraordinárias, de caráter previdenciário dos servidores públicos, tanto na União quanto nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Essa questão bem clara aí da proteção das fontes de custeio da Seguridade Social, inclusive proibindo a desvinculação das receitas da União. Então é algo que realmente supera e muito as expectativas daquilo que o Brasil precisa. Nós precisamos realmente aprovar essa nova Previdência, é por isso que eu fiquei satisfeito de participar dessa reunião que nós fizemos e gostaria de propor um acordo à oposição e a todos os líderes aqui presentes, o governo se comprometer com a vinda do ministro da Economia em respeito a essa comissão, que é extremamente importante para o Parlamento e para o Brasil. O ministro virá aqui no dia 3 de abril, quarta-feira que vem, às 14 horas. Nós propomos que no dia seguinte, Vossa Excelência permita que, junto com os líderes, que os juristas venham aqui também e defendam ou discutam, debatam sobre admissibilidade. E, nesse sentido, eu proponho que nós encerremos a sessão sem votar os requerimentos que estão sobre a mesa aí de convocação do nosso ministro. Muito obrigado. Senhor presidente, eu pergunto se eu tenho a possibilidade de uso da palavra como autor do requerimento da sessão. Presidente. Pela ordem, presidente. Excelência, pode perguntar. Vou conceder a palavra ao deputado Maria do Rosário como proponente da presente sessão extraordinária e logo após a Vossa Excelência. Deputado Maria do Rosário. Senhor presidente, a proposição dessa reunião extraordinária procurou recuperar as prerrogativas da Comissão de Constituição e Justiça e da Câmara dos Deputados. Eu, de fato, considero que nós estamos vivendo um momento gravíssimo quando uma comissão é desrespeitada e a Constituição é desrespeitada. Eu considero, senhor presidente, um desrespeito, não só a Vossa Excelência, quem me solidarizo, e quero que seja sempre o presidente com essa atuação que tem demonstrado, mas que seja um presidente, como também tem demonstrado, de defesa da própria instituição parlamentar. Pois, se não há parlamento, como poderá haver democracia? Então, nós estamos aqui debatendo já duas questões. Nós estamos debatendo aqui a Previdência, que era o tema original, e nós estamos debatendo as prerrogativas e atuação do Parlamento e a atuação do governo. Eu fico pensando, senhor presidente, ao ouvir as solicitações, que é preciso ser muito generoso, novamente, para acreditar num novo acordo. É preciso ter uma abertura muito grande, quando a desmarcação da vinda do ministro e as perguntas que nós produzimos foram feitas ao longo de dias, porque estava confirmado, e foi desmarcado no momento final. Nenhum desrespeito com isso ao Rogério Marinho ou a quem ele envie para representá-lo, mas nós tivemos um acordo. Então, como Vossa Excelência disse, nós precisamos que esse acordo seja chancelado pelo governo. Se o líder do governo fala, eu devolvo a pergunta ao líder do governo. Aqui, líder, Vossa Excelência
empenhe a sua palavra no horário e data que está marcado, sob pena da convocação, pergunto a todos e todas aqui, ser feita por todos nós, por unanimidade, em nome da própria casa, em defesa do parlamento, ou não? Então, se for assim, aí nós temos um caminho conjunto, porque estaremos defendendo também a Comissão de Constituição e Justiça. Senão, nós não teremos espaço para debater, porque nós precisamos debater com o ministro Paulo Guedes. Por que nós precisamos debater com o ministro Paulo Guedes? Pode parecer estranho a Comissão de Constituição e Justiça querer debater com o ministro Paulo Guedes temas que aqui tratamos, não do mérito em si, mas tratamos da constitucionalidade, da juridicidade, da técnica legislativa, porque há nestas questões uma série de dúvidas. Nós não podemos dizer que essas questões estão pacificadas. E o ministro, como o titular da pasta, que representa o projeto, não outro, é ele que representa o projeto, ele precisa sustentar o projeto. Sustentar, se é constitucional, e aí eu acredito que não é, a revogação de direitos. Sustentar como ele pretende, já que o presidente tem feito discursos de combate a privilégios, eu não vejo combate a privilégios nessa reforma, eu vejo combate aos pobres, aos servidores públicos que já viveram reformas. Vejo a capitalização. A capitalização, senhor presidente, é constitucional? Do meu ponto de vista, nos estudos que tenho produzido em paralelo, ela não é constitucional. Por isso, eu acredito que nós temos o direito e o dever de ouvir o ministro aqui. Mas também, e eu concluo nesse sentido, mas também por uma posição que deixo clara aqui. Em todos os sentidos, se nós somos favoráveis à democracia, nós temos que ser favoráveis às instituições. Eu vejo com grande preocupação o populismo político, que diz que conversa e o diálogo direto com a sociedade sem que as instituições tenham papel. Pois bem, senhores e senhoras, esta Constituição estruturou uma república com papel, e ela é uma jovem Constituição. Nenhum de nós, como parlamentares, homens ou mulheres, e tampouco o presidente da República, pode achar-se maior que a Constituição. Se não fosse assim, nós não teríamos a obrigação de jurá-la. Pois se nós juramos a Constituição no momento da posse dos mandatos para os quais fomos eleitos, é porque ela se coloca num lugar superior às nossas vontades pessoais, aos nossos arroubos, ao que pensamos num momento ou noutro ser mais adequado. E aqui, esta comissão é a guardiã da Constituição. Ela é a guardiã, assim como o STF é o guardião da Constituição no Poder Judiciário, quem guarda a Constituição na Câmara dos Deputados é a Comissão de Constituição e Justiça, e o tema da admissibilidade não é secundário. O ministro terá que convencer. E não terá que convencer, não pode convencer pelos seus prepostos, pelos seus servidores. Nós queremos conversar com quem a Constituição nos faculta conversar. Então, senhores e senhoras, eu que me posiciono contra a reforma da Previdência, hoje, na apresentação desse requerimento, nem foi isso, deputado Franceschini. Não é só isso. Não é a posição de mérito que tenhamos sobre a reforma da Previdência. É a posição de mérito que temos ou não sobre... Deputado Alessandro Molon, pela oposição. Muito obrigado, presidente. Presidente, essa proposta do líder do governo é decorrente de uma reunião que Vossa Excelência acaba de coordenar na sala da presidência da CCJ. E, da mesma forma que o líder do governo está claramente dizendo os termos do acordo, eu gostaria de repisá-los aqui, de frisá-los, para que não haja nenhuma dúvida. O que é que foi acordado na reunião na sala de Vossa Excelência que combinamos de repetir aqui publicamente? Primeiro, o ministro da Economia virá aqui na quarta-feira que vem, às 14 horas. Segundo, a reunião que ocorreria amanhã dos juristas seria transferida para o dia seguinte. E terceiro, o parlamento não aceitaria a chantagem, a condição de que o ministro da Economia só viesse aqui após a designação do relator. O ministro da Economia condicionou a vinda dele a isso e nós da oposição dissemos que não aceitávamos essa condição. Por isso, diante dessas três circunstâncias acordadas na presença de Vossa Excelência,
Nós da oposição aceitamos a proposta de acordo, aceitamos que se encerre a presente reunião sem votação de requerimentos, cumpridas essas 3 condições que foram claramente acordadas com o líder do governo, na presença de Vossa Excelência, que seriam o adiamento para quarta-feira que vem às 14h, o adiamento da sessão de quinta para a próxima quinta e a não designação do relator, para que não pareça que a condição imposta pelo ministro da Economia foi atendida por Vossa Excelência ou pela Casa, e não fruto de uma decisão livre. Por essa razão, nesses termos, a oposição está de acordo, presidente. E parabéns a Vossa Excelência. Perfeito. Senhor presidente. Eu vou passar a palavra para todos os inscritos na ordem, só para que possamos tentar fechar esse acordo, porque talvez comece a ordem do dia, já é Falta no plenário. Falta uma questão do acordo, que eu gostaria de lembrar. Deputada Jandira. Sim. Não, é que faltou uma questão que todos os líderes presentes concordaram, é que se o ministro da Economia não comparecer novamente na quarta, que toda esta comissão concorda em convocá-lo por uma segunda falta de compromisso com esta comissão. Porque aí não dá mais para a gente aceitar que ele descumpra novamente o acordo feito pelo líder do governo. Isso foi posto. Deputados, o acordo consiste, o ministro Paulo Guedes virá na próxima quarta-feira, a audiência pública com os 6 juristas, 2 da oposição, 2 dos independentes, 2 do governo, será transferida de depois da manhã, quinta-feira, para quinta-feira da semana que vem. A questão da relatoria, eu participei da reunião, no entanto, é uma decisão que cabe a mim. Se é antes ou depois do ministro Paulo Guedes, cabe a mim essa decisão. Não vou sofrer pressão de ninguém, até porque tem questões de responsabilidade que eu exerço, que muitas vezes não posso nem mesmo comunicar com a mídia ou com outras pessoas. Eu vejo que se falta responsabilidade de alguns atores nesse cenário, de mim não faltará para a tramitação desse projeto. Então, cabe a mim a questão da relatoria. E há a questão também de que, se mais uma vez não for respeitado a questão do convite, que é um consenso de todos os membros da comissão, que daí teremos que ser um pouco mais taxativos. Mas tenho certeza que o ministro Paulo Guedes virá na quarta-feira e cumprirá esse acordo que foi proposto pela liderança do governo, na figura do líder Major Vitor Hugo, e aceito pela oposição e pelos líderes presentes. Quero apenas consultá-lo se há alguém contrário, senão nós já decidimos esse ponto, e eu passo a todos os inscritos para que possam falar suas palavras. De acordo. De acordo? De acordo. Perfeito. Formalizado o acordo, vamos continuar aqui a ordem Presidente, uma ponderação a Vossa Excelência, presidente. Senhor presidente, que hoje pela manhã nós fizemos... Alô? No início da tarde, presidente, nós fizemos aqui uma fila para inscrição por conta da eventual presença do ministro. E eu quero garantir de parte de Vossa Excelência, se essa lista de inscritos formalizada hoje, à 1h30 da tarde, ela está mantida, está garantida, até porque é bem importante se nós vamos ter outra lista depois. Estará mantida, deputado, é a minha palavra aos senhores aqui, estará mantida a lista de hoje. E eu gostaria que também fosse mantida a minha lista de inscrição aí na mesa para falar ainda nessa sessão, presidente. Presidente, eu pedi aí pela Vou ordem. seguir a ordem de inscrição apenas, deputados. Capitão Wagner, vice-líder do Bloco PDT. Não está mais. Deputado Darcy de Matos. Está presente? Senhor presidente. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu desejo, muito objetivamente, colocar a minha posição, e a minha posição vai na linha do eminente vice-líder do PSD, Fábio Tradi. Eu quero dizer, senhor presidente, que nós, independente de sermos governo ou oposição, acima de tudo, somos brasileiros. Essa consciência, esse pensamento é de fundamental importância para o nosso país. Como disse o deputado Fábio, com ódio, com rancor, com radicalismo, nós não vamos reconstruir o Brasil. Portanto, senhor presidente, eu quero concordar com o acordo que foi feito. Demoramos 2 horas para fazer o acordo, mas um acordo pertinente. O governo vai estar presente na pessoa do ministro na semana que vem para debater esse assunto da Previdência, que é fundamental, porque o povo brasileiro está atento no Congresso Nacional.
O povo brasileiro, deputado Fábio, está esperançoso com a reforma da Previdência, não só da Previdência, após a da Previdência, do projeto anticorrupção e anticrime, com a reforma tributária, com o Pacto Federativo, enfim, nós temos um longo caminho a percorrer para que nós possamos dar respostas aos anseios da população brasileira. Portanto, senhor presidente, eu concluo dizendo que essa reforma, claro que nós temos que readequar alguns pontos que tratam dos pequenos, dos professores, dos agricultores, dos deficientes, dos policiais, que tem que se olhar de uma outra forma. Agora, deputado Fábio, também não dá para o policial se aposentar com 44, 45 anos. Tem que ser no mínimo com 50 anos. Então essas questões têm que ser readequadas. Agora, a reforma, presidente, veio para tirar privilégios. Como eu disse há poucos dias aqui, lá em Santa Catarina, um auditor fiscal aposentado com 69 mil reais. E em São Paulo, uma técnica de nível médio com 45 mil reais. Isso o Brasil não suporta mais. E concluo fazendo um apelo ao presidente. Presidente, eu acho que nós temos que, dentro das condições legais, das suas prerrogativas, indicarmos o relator para que nós possamos dar celeridade à reforma da Previdência, que é de fundamental importância para todos nós e, sobretudo, para o país. Obrigado, deputado Darcy. Agora, a deputada Clarissa Garotinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu confesso que não considero que esse acordo tenha sido o melhor caminho, mas foi o caminho possível para a sessão de hoje. Eu estava presente, representando como coordenadora da bancada do meu partido na última semana, quando nós retiramos um requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes para fazer um convite também com o compromisso do líder do governo. Compromissos devem ser cumpridos. Esse parlamento precisa ser respeitado, porque nós vivemos numa democracia representativa. E quando o ministro descumpre um acordo que ele fez com a comissão mais importante dessa casa, ele demonstra desprezo com a classe política eleita pela população do nosso país. O ministro Paulo Guedes e o governo têm acusado, inclusive, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados inicialmente, de estar postergando a discussão sobre a reforma da Previdência. Não importa quem é a favor ou contra essa reforma, todos nós queremos debater e queremos um desfecho para essa proposta de reforma, independente de opinião, a favor ou contra. Mas no momento em que o próprio ministro se recusa a comparecer na CCJ, quem está atrasando a tramitação da reforma é o ministro e é o governo. Nós já estamos agora com uma semana de atraso, porque ele não veio e nós tivemos que adiar todo o nosso calendário. Portanto, o calendário estabelecido por Vossa Excelência, do dia 4 de abril, já não será cumprido. Então, nós vamos ter que adiar essa discussão. E é importante pontuar isso, porque parece que existe uma discussão entre a nova política e a velha política. E o tempo todo, o governo se auto-intitula como detentor da nova política e o Congresso defensor de uma velha política. Não é verdade, porque a velha política foi aquela que exilou o contraditório no passado. A velha política foi aquela que fechou o Congresso Nacional. A velha política foi aquela que não respeitou as instituições do nosso país. Todos nós queremos construir uma nova política, mas a nova política ela tem que ser construída respeitando a democracia, fortalecendo e melhorando as instituições, e não desprezando a democracia representativa e a vontade popular. Presidente Jair Bolsonaro foi eleito e cada um dos deputados presentes nessa casa, cada um dos senadores também foi eleito pela população e também merece respeito. Deputada Talíria, com a palavra. Assim como a deputada Clarissa Garotinho, também não acho que tenha sido o melhor caminho. O possível caminho, na verdade, reflete um completo descaso do poder público, do poder executivo com essa casa. Então, queria lamentar imensamente o que aconteceu nessa casa hoje.
rompendo um acordo que fez com que a gente retirasse a convocação e acordássemos coletivamente convidar o ministro. Acho que a gente precisa trazer uma reflexão a partir daí. Essa que é uma casa do povo, no momento em que esta casa é desrespeitada, é esse povo que elege cada parlamentar aqui que é desrespeitado também. E me parece, conhecendo a trajetória do ministro, que o senhor presidente Bolsonaro acompanha também, de povo entendem pouco. Entendem mais de escola de Chicago, entendem mais de previdência de ditadura de Pinochet. Aliás, na semana em que visita o Chile, lembra com saudade da ditadura, enquanto a gente está aqui reafirmando a necessidade de memória, verdade e justiça. Me parece que há medo de discutir com essa casa uma reforma que é antipovo, que na verdade não é reforma, é um desmonte daquilo que está garantido como direito fundamental, presidente, no artigo 7º, que é o direito à aposentadoria. A própria mensagem do Poder Executivo que chegou até essa casa, e eu queria muito ter tido a oportunidade de perguntar ao ministro sobre isso, ela afirma que 83% da tal economia de recursos que viria da Previdência, que na verdade vem do desmonte da Previdência, não vem daqueles acusados de privilégio, servidores públicos, cuja ali também estão presentes professores que adoecidos trabalham noite e dia. Vem da maioria de trabalhadores precarizados, 83% BPC, trabalhadores rurais, aqueles que não têm carteira assinada, terceirizados, aqueles que, inclusive, estão limpando o chão dessa casa para que a gente possa trabalhar, senhor presidente. É preciso que se explique, porque isso é também romper com a dignidade humana, com o direito à aposentadoria. Eu, sinceramente, falo-se em capitalização. Quando penso em capitalização, me vem na cabeça banco. O ministro tem que responder, assim como o presidente, qual que é o papel do setor financeiro nessa reforma. E, infelizmente, não pude perguntar para ele se ele consegue, em um mês, presidente, viver com R$400 e se faria isso até os seus 70 anos. Deputado Luizão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabéns pelo acordo da semana passada e parabéns também pela condução e o acordo de hoje. Eu acho que foi salutar e eu também lamento, nós poderíamos já ter feito as discussões aqui hoje, mas vamos considerar. Eu fiz o requerimento, o primeiro requerimento no dia da instalação da CCJ, não convidando ou convocando, mas propondo uma audiência pública, com a presença do ministro, do secretário da Previdência, com governadores e prefeitos, as entidades representando os prefeitos. Porque nós estamos votando, nós estamos analisando esse projeto da PEC da Previdência, que ela não se restringe aos servidores da União, não se restringe aos servidores do regime geral, mas nós estamos tratando também dos funcionários públicos dos governos estaduais e do governo federal, Niterói, de Curitiba, de Paranaguá. Cada município desse vai sofrer o impacto dessa previdência. As regras gerais vão estar estabelecidas. Então, nós aqui estamos sendo, nesse momento, por ocasião desse projeto, vereadores dessas cidades e deputados estaduais de cada estado. Então, embora a gente tenha feito um acordo para que não fosse chamado os governadores pela dificuldade de trazê-los aqui, mas e também dos prefeitos, só que ontem à tarde teve uma reunião da Frente Nacional dos Prefeitos com o Paulo Guedes. Deputado Luizão, desculpe interrompê-lo, é que nesse ordem do dia eu deixei os deputados continuarem as falas, no entanto, está tendo uma nominal agora, então acho prudente possamos encerrar essa reunião e na próxima, Vossa Excelência, eu começo com a palavra. Peço vênia, mas os deputados assim desejarem, está tendo nominal. Tá bom, presidente. Melhor encerrar. Tudo bem. Deputado Luizão, um abraço. Eu dou por encerrada.